Então, continuando aqui a ideia dos conversores, né, digitais analógicos, o PWM, ele como eu falei, né, uma maneira mais simples de a gente gerar esse conversor digital analógico, só que ele tem um problema de que eu preciso filtrar, né? E aí quando eu filtro, eu precisaria, por exemplo, de uma frequência maior para poder não ter uma oscilação numa determinada carga. Então, pode ser que eu precise uma precisão maior e baixa variação, digamos assim, do sinal, na hora de entregar o sinal para fazer um determinado controle. Então, pode ser que outra estratégia de conversores, né, digitais analógicos seja interessante para a gente utilizar. Então, vou apresentar aqui algumas com amplificadores operacionais. Então, aqui a gente tem o que é um amplificador operacional, certo? O amplificador que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, eu vou colocar lá na outra apresentação para a gente dar uma arriscada. Então, esse conversor aqui, ele está no formato, né, ele é um amplificador operacional, certo? E ele está no formato amplificador inversor, certo? Então, quando você tem aqui a porta negativa, certo? Aqui um resistor indo para o terra, juntamente com dois resistores aqui, a gente tem um amplificador no modo inversor, cujo ganho é dado por essa relação que eu coloquei aqui. Então pensa aí, eu quero amplificar algum sinal qualquer que seja e joguei esse amplificador. Então, dependendo da relação RF sobre R1, né, eu posso multiplicar o meu ganho invertendo. Então, se eu colocar aí uma tensão de entrada de 5 volts e eu tiver um RF, por exemplo, de 2 e um R1 de 1, eu vou multiplicar por menos 2, né? Então, vai ser menos 2 vezes 5. Basicamente, a tensão que vai aparecer aqui na saída desse circuito, certo? Então, é basicamente assim que a gente entende esse amplificador aqui, certo? De qualquer maneira, o que a gente faz é utilizar um amplificador operacional dessa forma, né, para que a gente possa fazer a conversão digital analógica, certo? Então, olhando agora para esse conversor que está aqui na direita, né, você tem entrada VA, VB, VC e VD. E o que dá para perceber aqui, né, é que as resistências para cada uma dessas entradas de tensão são diferentes. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um somador, certo? Então, aqui eu estou somando vários sinais. Só que como as resistências são diferentes, se você utilizar essa relação aqui, vai dar para perceber que a primeira tem um ganho, que vai ser um R, quer dizer, vai ser RR, né? RR sobre um R. A outra entrada vai ter um outro ganho, que vai ser RR sobre 2R. A VC vai ter um outro ganho, que é RR sobre 4R. E a outra vai ter outro ganho, né? VD vai ter outro ganho, que é RR sobre 8R. E aí você vê que basicamente o que está acontecendo é o ganho diminuindo, né? Ou seja,
O VA é mais pertinente, ele tem a tensão dele influencia mais na saída, porque o ganho é maior, porque tem uma divisão menor, né? VB é um pouco menor do que VA, o ganho é um pouco menor, VC é um pouco menor ainda, e VD é o menor de todos eles. Então você consegue fazer uma soma aí das entradas digitais e aí ter uma alteração dependendo da maneira como você joga, né, as informações nesse conversor digital analógico. Você aqui na sua saída, aqui, você vai ter uma tensão analógica entregue a carga. Então é basicamente assim que essa configuração de conversor digital analógico funcionaria. E aí eu tenho esse bloquinho, né, de entrada digital, conversor digital analógico, que vai representar isso tudo aí. Compra um módulo, eu quero um conversor digital analógico, e ele vai ter essa estrutura de cima aqui, e esse seria a caixa preta que representa isso tudo. Então aqui, se eu quiser saber exatamente qual é a tensão final, né, no amplificador, eu basicamente é o que eu falei, né? É a soma, é um bloco somador, V1, V2, V3, todo mundo é somado ali. E eu basicamente estou pegando a resistência de realimentação aqui, dividido pela resistência 1, vezes o sinal 1, mais o segundo sinal, né, mais o terceiro sinal. E isso aí vai formar a minha tensão de saída. Então se você agora for olhar para a tabela de conversão, né, por exemplo, vamos supor que cada passo digital seja isso aí, né? Seja dado um incremento de 0,6 volts. Então o que vai acontecer aqui é que se eu colocar 0 de tensão, assumindo que eu não sei qual é a tensão que vai ser colocada, mas 0 vai ser nenhuma tensão e 1 vai ser a tensão lá digital do microcontrolador que eu estou utilizando, certo? Então na primeira linha, se eu tiver todo mundo 0, todas as entradas em 0, obviamente 0 vezes qualquer coisa para amplificar vai dar 0 na saída, né? Então não vai fazer muita diferença. Aí se eu colocar 1 de tensão em VD, eu já vou crescer aí 0,625. Se eu tiver somente 1, deixa eu pivotar. Se eu tiver somente 1 aqui em VC, né? Então, como o VC ele tem uma divisão menor aqui, né, do que 8, então ele vai ter uma tensão maior, logo ele vai crescer um pouquinho mais, né? Aí se eu agora tiver 1, ou seja, eu coloquei tensão tanto em VC quanto em VD, eu já tenho um crescimento de mais 0,625 e assim vai aumentando, né? Então aqui eu tenho uma configuração digital, uma tabela verdade com 16 possibilidades, né? De 0 a 15, onde as minhas tensões vão crescendo de maneira proporcional à quantidade ao número digital que foi colocado na entrada do conversor digital analógico. É assim que basicamente funciona esse conversor. Então o número de dígitos binários da entrada também pode ser modificado, certo? Bastando adicionar ou remover resistências de entrada. E basicamente usando essas resistências eu consigo aumentar a resolução, né, do meu dispositivo. E aí o problema é que para 8 bits eu vou ter que ter mais resistências, né?
eu teria que ter um resistor 256 vezes maior. Então eu vou acabar não tendo valor de resistência suficiente para representar o valor, né? Então a gente pode criar uma alternativa. No lugar de colocar o somador dessa maneira, a gente pode criar uma rede R2R. Então aqui o que muda é a configuração, certo? O que muda é a configuração dos resistores. Eu ainda tenho um modo somador aqui de tensão, mas eu tenho aqui uma rede que a gente chama de R2R ou 2R, né? De maneira que quanto mais para cá, né, maior vai ser a resistência total e menos significativo vai ser aquele valor para tensão total, né? Quanto mais para esse outro lado aqui, mais significativa vai ser aquela tensão. Então aqui V3 é o mais significativo, certo? Então ele tem um peso maior. Quando ele for igual a 1, a tensão vai subir com maior intensidade, e V0 ele vai subir com menor intensidade. E aí, da maneira como se encontra o nosso conversor aqui, eu também consigo criar aquela mesma tabela verdade, certo? Só que agora eu não preciso ter um resistor 256 vezes maior e isso ir aumentando infinitamente, né? Eu tenho que colocar mais resistores, obviamente, mas aqui eu consigo montar um circuito com, sei lá, 12 bits, 15 bits, 20 bits, não sei, sem precisar mudar minha quantidade de resistores ou ter que pensar numa estratégia para saber qual é a resistência que eu vou utilizar. O que eu tenho que saber é só escolher uma resistência e a outra resistência vai ser 2 vezes a resistência anterior. E com isso a gente segue aquela mesma tabela verdade. Então, qualquer informação a mais, vocês também podem acessar esse link aqui, certo? E aí a gente finaliza essa parte de explicação de amplificadores ou de conversores digitais analógicos, e eu vou na sequência falar um pouco de como programar para o ESP82, visto que PWM a gente já viu, né? E o ESP8266 não tem o conversor digital analógico que não seja PWM, digamos assim, certo? Não é esse que a gente de fato utiliza como conversor real, né, digital analógico. Então, eu vou continuar essa explicação no próximo vídeo.